Então, bora lá. Novamente, boa tarde para vocês. O tema da nossa aula hoje é sobre triângulos. Então, nós vimos um pouco de triângulo quando nós estávamos estudando soma dos ângulos internos de um polígono. Vocês recordam? E nós vimos ali que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a... Responde aí no chat, por favor. A soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a... Deixa eu ver aqui se já estão respondendo. Estão respondendo isso. Perfeito. 180 graus. Muito bem, gente. Gosto de ver assim. O chat bombando, vocês dando a resposta aí. Tranquilidade, maravilha total. Então, se nós tivermos aqui um triângulo, chamado de ABC, tá? ABC. Triângulo é uma figura que tem 3 vértices, né? Que são os pontinhos aqui, A, B e C. 3 ângulos internos, tá certo? 3 lados, tá? E aí, a escrita de triângulo, ela tem uma maneira particular de escrever. Normalmente você vai encontrar assim, ó, o deltazinho, que por si só ele já diz que é um triângulo, tá certo? A gente escreve um deltazinho, né? Triângulozinho, e os vértices do triângulo. Então, triângulo ABC. Então, triângulo que tem vértices A, B e C. Tranquilidade nisso, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta? Ele tem aqui 3 lados, 3 ângulos, ângulos internos e 3 ângulos externos. Beleza? Massa! Já vamos colocar aqui as ideias para funcionar com o primeiro exercício da aula de hoje, que é o exercício 1 da nossa ficha. Vou pegar o print dele e vou colocar na tela para vocês. Só fazer o print aqui. Feito. Então, tá aqui o exercício 1 para a gente resolver. Deixar mais ou menos assim. A visualização da imagem tá boa aí para vocês? Tá dando para perceber aí a imagem direitinho? Tá tudo embaçado. Beleza. Tá embaçado o meu. Eita, deve ser a conexão. Deixa eu ver se eu coloco aqui se minha câmera tá em 720 ou 360. Ah, resolução de saída. Vou alterar aqui. 720. Talvez dê uma melhorada aí. Pronto. E bora lá. Marcar com a canetinha vermelha. Observe o triângulo seguinte e responda. Botou o acento aqui. Bora lá. Então, tenho aqui um triângulo, né? Observe que eu tenho os vértices dele aqui. A, B e C. O ângulo interno é o ângulo... Tem um ângulo C, o ângulo A e o ângulo B. Observe que como eu só tenho essa figura aqui, só esse polígono, só esse triângulo, eu não precisei escrever que era o ângulo CAB. Apenas escrevi aqui, ó, o vértice dele, que é o ângulo A. A mesma coisa para o ângulo C. Somente o vértice dele, então o ângulo C. A mesma coisa para o B, beleza? E aqui eu tenho os ângulos externos, né? Vou marcá-lo aqui com o meu marcadorzinho. Tá aqui, ó, o ângulo externo C, ângulo externo A e ângulo externo B. Aí uma pergunta, já vou aproveitar, já que eu falei de ângulo externo. Quanto é que é a soma dos ângulos externos de qualquer polígono, gente? Soma dos ângulos externos de qualquer polígono. 360.
Perfeito. Quem foi que falou? Foi Igor, foi ou foi Caio? Igor. Muito bem, Igor. A soma dos ângulos externos de qualquer figura é sempre 360 graus. Só que esse exercício aqui é mais de reconhecimento, tá? Aí diz aqui, ó. Qual é o lado oposto ao ângulo A? Qual é o lado oposto ao ângulo A? Significa que algo está oposto, gente? Significa que está oposto. Contrário. Contrário, né? Tá de frente ali. Muito bem, João. Então tá aqui o ângulo A. Então quem é que tá de frente a ele? De frente a ele tá esse lado aqui, que é o lado BC. Concorda comigo? Então, oposto ao ângulo A, de frente a ele, é o lado BC. Vou destacar aqui. De frente a ele é esse lado BC. Tranquilidade, né? Beleza? Agora, qual é o ângulo oposto ao lado AC? Qual é o ângulo oposto ao lado AC? AB. Tá, vamos lá. Ele quer o ângulo, tá? AC. O lado AC é esse. Ele quer saber qual é o ângulo que está de frente a ele. Não o lado. Qual é o ângulo de frente a ele? E aí? B. É o B. Muito bem, Jéssica. É só observar aqui, ó. Deixa eu só ajustar aqui. Permitir. Ó. De frente ao lado AC, que foi esse que eu destaquei aqui em azul claro. De frente a ele, quem é que tá? O ângulo B. B de bola. Então, é o ângulo B. Tranquilo aí, gente. Aí agora. Vocês sabem o que significa adjacentes? Vocês sabem o que significa adjacentes? Do lado. Do lado, só que é aquele do lado muito próximo, colado, tá? Tipo. Vou colocar aqui. Tem aqui um triângulo ABC. Vou colocar outro vértice. DEF. Aí eu tenho esse ângulo D aqui. Quais são os lados adjacentes a ele? Ângulo D. Quais são os lados adjacentes a ele? Você tem esse lado aqui. Deixa eu trocar a cor. DE. Tá certo? Lado DE. E o outro coladinho a ele é o DF. Adjacente significa dizer próximo, tá certo? Colado, tá? Aí você volta para cá para esse exercício. Eu vou fazer até a letra C, D e E vai ficar para vocês fazerem depois, tá? Tem aqui. Quais são... Deixa eu só subir essa imagem aqui que eu vou escrever aqui do lado. Quais são os ângulos internos não adjacentes ao ângulo externo B? Quais são os ângulos internos que não são adjacentes ao ângulo externo B? Ângulo externo B. Quais são os ângulos internos que não são adjacentes a ele? Alguém se habilita? A e C. A e C. Muito bem, João. Observe bem, por que vai ser A e C?
Adjacente significa dizer do lado, né? Ao lado. Qual é o ângulo interno que está ao lado do ângulo Bzinho aqui? Do ângulo externo B. É esse ângulo B maior. É esse aqui, ó. O B maior. É o B maior, tá certo? Então, colado a ele é o B maior. Só que não é isso que o enunciado pede. Ele pede quem? Os que não são adjacentes. Adjacente. Então, deixa eu só grifar aqui para vocês. Adjacentes significa dizer... Deixa eu puxar aqui a setinha. Ao lado. Colado. Certo? Beleza? Bem juntinho. Então, se você observar aqui, o B é o interno que é adjacente ao ângulo Bzinho, que está do lado de fora. Então, os que não são adjacentes ao Bzinho são os ângulos A e o ângulo C, os internos A e C. Então, a resposta é aqui, A e C. Um ângulo A e ângulo C. Beleza, gente? Dúvidas, perguntas? Dúvidas, perguntas? Não? Se quiserem fazer o print, façam o print aí. Pode também postar o print lá no Stories, me marcar o perfil do curso, tá certo? Beleza. Essa foi a parte inicial sobre triângulos. Será que com qualquer medida de lado... será que com qualquer medida de lado eu posso construir qualquer triângulo? E a resposta para essa minha pergunta é não, tá? Eu tenho que obedecer uma regrinha para construir os lados de um triângulo. Não é qualquer medida de lado que eu vou ter um triângulo. Então, condição de existência de triângulo. O triângulo ele é uma figura que a gente estuda ele porque se você observar no nosso dia a dia, nas construções, basta pegar telhados de casa, estruturas de ponte, você sempre vai ter triângulos ali, tá? Porque ele é uma figura rígida, ou seja, você pode empurrá-lo e ele não vai ficar ali mole se deformando. É por isso que normalmente quando você observa esses portões feitos de madeira, o pessoal põe uma barra na diagonal. O portão tem o formato de um retângulo, mas aí você bota uma barra na diagonal, você vai ter dois triângulos e isso vai dar mais resistência àquele objeto ali, tá? Então, se você tem um triângulo aqui com lados medindo A, o outro mede B e o outro mede C, para que esse triângulo exista, essas três medidas ela tem que obedecer uma regrinha. E a regra aqui é a seguinte: qualquer lado destaquei bem, tá? Qualquer lado é menor que a soma dos outros dois lados. Dos outros dois lados. Destacar aqui essa informação. Essa é a condição de existência de um triângulo. Para que um triângulo exista, quando eu olho para cá, para o lado que mede A, a medida dele tem que ser menor do que a soma das medidas dos outros dois lados. Então,
o A tem que ser menor do que B mais C. A mesma coisa vale para o lado que mede B. Ele tem que ser menor do que a soma dos outros dois lados, ou seja, A mais C. E o C também tem que ser menor do que A mais B, tá? Então, por exemplo, um triângulo que mede 5, 12 e 13 de lado. Será que existe? Será que vamos ter um triângulo com lados medindo 5, 12 e 13? Para a gente saber se esse triângulo vai existir, eu tenho que testá-lo aqui, tá? Ou seja, para que exista, é necessário que eu tenha o seguinte. O 5 tem que ser menor do que 12 mais 13. E você observa que isso acontece, né? Ó, 12 mais 13 dá quanto aí? Dá 25. Então, 5 é menor do que a soma dos outros dois lados. O 12, será que também é? Bora ver. 12. Ele é menor do que 5 mais 13? É, 5 mais 13 é 18. E 18 com certeza é maior do que 12. E o 13? Será que é menor do que 5 mais 12? Sim, né? Se você fizer aqui 5 mais 12 dá 17. E com certeza 17 é maior do que 12. Então esse triângulo aqui, ele existe, tá? Agora, e se eu construísse um triângulo com lados medindo 5, 6, 7? Será que existia triângulo assim? O que é que vocês me dizem? Triângulo com lados medindo. Vou colocar aqui. 5, 6 e 7. Será que existe triângulo? Ou será que existe triângulo com lados medindo, digamos, 5 centímetros, 6 centímetros e 7 centímetros? E aí é só fazer um teste, né? O 5 eu vou comparar com a soma de 6 com 7. 6 com 7 dá 13, é menor. O 6 eu vou comparar com a soma de 5 com 7. 5 com 7 dá 12, maior do que 6. O 7, vou comparar ele com a soma de 5 com 6. 5 com 6, somando aí dá 11. E com certeza é menor, 7 é menor do que 11. Então, esse triângulo, ele existe. Tranquilidade, gente. Dúvidas, perguntas em relação a isso? Condição de existência de um triângulo. E aí eu vou trazer para vocês o exercício 2 da nossa lista de exercícios. Vou abrir mais uma página. Eu vou colocá-lo aqui. Então tá aqui nosso exercício 2. Vou trazer também minha figurinha. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou cronometrar aqui 3 minutinhos, tá certo? Para vocês fazerem. Só que aí você não vai fazer o exercício 2 todo agora, tá? Que a gente precisa ver outras coisas aqui. Então, peguei a cor branca. Então, Eu tenho uma dúvida. oi. 8, 6 e 4. 8, 6 e 4. Eu vou destacar aqui e vou dizer as medidas para vocês, tá? Tá bem embaçado. Pronto. Vou fazer o seguinte aqui. Deixa eu indicar aqui as medidas. Então,
A letra A, 8, 6 e 4. Letra C, 8, 4 e 4. E letra E, 7, 3 e 4. Então, a partir de agora, viram aí? 3 minutinhos valendo de agora para vocês decidirem se esses 3 triângulos eles existem ou não. Vamos lá, 3 minutinhos aí. João já terminou, já colocou a resposta dele aqui no chat. William também. Igor disse também terminou. E aí, vocês também encontraram a mesma ideia aí de João? Elisângela também terminou. Então, deixa eu aparecer aqui para vocês. Thaís e Caio também disseram que terminaram, encontraram a mesma ideia ali de João. Então, para existir... Beleza, Thaís. Para existir triângulo, a lógica é a mesma. Certo, certo. Eu vou fazer esse comentário aqui, William. Então, para que possa existir triângulos, obrigatoriamente, cada lado tem que ser menor do que a soma dos outros dois, tá? Cada lado tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Então, na letra A, você pega aqui, ó, o 8 e vou comparar com 6 e a soma de 6 com 4. Ó, 6 mais 4 dá 10. 8 é menor. O 6, eu vou comparar com a soma do 8 com 4. 8 mais 4, 12. 6 é menor do que 12. 4. Comparar com a soma do 6 com o 8. 6 mais 8 é 14. E 4 com certeza é menor do que 14. Então aqui é sim. O triângulo aqui existe sim. Na letra A, ele existe. Agora vamos à letra C. Na letra C, quando você compara o 8 com os outros dois lados que medem 4, você vai ter que 4 mais 4 dá 8. Então, 8 não é menor do que 8. 8 é igual, tá? Então, aqui falhou aquela condição de existência. Teria que ser menor. E aqui eu encontrei que ele é igual, tá? Então, ó, aqui é não. Beleza? Tranquilo? Agora, então, não existe triângulo com as medidas que estão ali na letra C. Agora, e da letra E? Da letra E, quando eu pego aqui o 7 e comparo com 3, com a soma do 3 com 4, eu vou encontrar que 3 mais 4 é 7. E 7 é igual a 7. E novamente eu encontrei uma igualdade. E aí, o que é que acontece? Aqui o triângulo não existe. Beleza, pessoal? Dúvidas, perguntas nesse exercício aqui? Para que possa existir um triângulo, tá? Cada lado tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Então,
Beleza, então a primeira, sempre fazendo aquela recordação, né? Que eu vou perguntar lá no final. Primeira ideia-chave dessa aula. Primeira ideia principal dessa aula. Para que um triângulo exista, cada lado tem que ser menor do que a soma dos outros dois. E aí, bora avançar, que chega a parte mais interessante, certo? Já que eu falei de lado, nada melhor do que falar das classificações com relação à medida de lado. E aí eu vou colocar meu ícone aqui junto com o ícone do curso e mais outra página e mais outra página. Beleza? E aqui, ó, classificação quanto aos lados. Até hoje pela manhã eu mandei um textinho que eu encontrei na internet. E aí eu achei interessante vocês darem uma lida, eu até compartilhei lá no grupo, tá certo? E é com relação aos nomes que nós temos na matemática, principalmente na geometria. E se a gente conhece esses nomes, facilita até a gente lembrar, né? Memorizar, decorar, lembrar das coisas, das definições. E aí a primeira coisa que nós temos aqui é sobre a classificação do triângulo com relação à medida dos lados. A lógica aqui é a seguinte: ou o triângulo não terá lados iguais, ou seja, nenhum lado igual, ou ele terá apenas dois lados iguais, ou ele terá três lados iguais, que é o máximo de lados que ele pode ter iguais. Ou 0, ou 2, ou 3. Guardem bem essa informação. O número de lados iguais que um triângulo pode ter é ou 0, ou 2, ou 3. E aí, quando eu falo que ele não tem lados iguais, tá certo? Eu vou ter aqui esse triângulo, tá? Deixa eu tentar aqui colocar cada um do lado do outro. Primeiro aqui é o triângulo escaleno, tá certo? Escaleno. E no significado histórico da palavra escaleno, tá certo? Vou escrever aqui. Escaleno significa desigual, tá? Então, se é desigual, significa dizer que não tem lados iguais. Perceba que eu coloquei três símbolos diferentes aqui. Eu botei um tracinho, aqui botei dois e aqui botei três, para indicar que os três lados são diferentes, tá certo? Então aqui, ó, no triângulo escaleno, nenhum lado igual. Vou até escrever assim em vermelho, né? Chamar mais atenção. Nenhum lado igual. Tô até dando uma forçada de barra na escrita, mas é só para chamar a atenção. Então, no escaleno, nenhum lado igual, tá? Agora, e quando ele tem dois lados iguais? Quando ele tem dois lados iguais, ele recebe um nome bonitinho. Vou fazer aqui assim. Ele é chamado de isósceles. E aí, isósceles, o significado da palavra isósceles, né, o significado histórico, significa duas pernas iguais. Se você olha para o triângulo, né, esse lado aqui e esse seria como se fossem duas perninhas. Então, são dois lados iguais. Triângulo isósceles, tá certo? Então, isósceles
Dois lados iguais. E aí, gente, informação importantíssima. Guarde bem isso daqui, certo? O triângulo isósceles, ele possui dois lados iguais, que são os lados. Ele possui dois lados iguais, tá certo? O terceiro lado, eu vou até colocar numa cor diferente. Eu coloquei tudo azul, né? Vou dar uma arrumada aqui. O terceiro lado, esse aqui que eu estou pondo em amarelo, estou colocando ele cor diferente para indicar que ele não tem a mesma medida dos outros dois. Esse lado aqui é chamado de base. Quando vocês ouvirem falar um triângulo isósceles de base fulana, tipo de base BC, de base AC, presta atenção que quando ele fala que o triângulo isósceles tem uma base tal, essa base é o lado que é diferente dos outros dois, tá certo? E aí tem o seguinte, os ângulos que são adjacentes à base, ou seja, que estão colados na base, perceba que eu estou colocando esses ângulos com a mesma cor, é para indicar que esses ângulos da base são de mesma medida, são congruentes. Então, se aqui é A, aqui também vai ser A, tá certo? Então, dois lados iguais e os ângulos da base também são iguais. Beleza? Tranquilidade? Dúvidas? Perguntas? E por fim, vem o terceiro triângulo, né? É o perfeitinho. Nós já vimos ele na aula passada. Nós já vimos aqui, ó, nenhum lado igual, dois lados iguais e agora três lados iguais. Três lados iguais. Qual é o nome? Nós vimos isso na aula passada. Deixa eu dar uma espremida aqui. Eu vou sumir da frente de vocês para não atrapalhar. Cadê? Tô aqui. Não tô mais. Pronto. E aí? Três lados iguais. Alguém lembra o nome? Nós vimos na aula passada. Equilátero. Oi, quem foi que falou? Caio Henrique. Caio. Perfeito, Caio. Triângulo equilátero. Triângulo equilátero tem os três lados iguais, tá? Triângulo equilátero tem os três lados iguais. E aí é o nome, ó, equi. Vem de equivalência, equidade. E tudo remete a coisas que são iguais, que têm o mesmo valor. Então, triângulo equilátero tem os três lados iguais. Então, aqui é três lados iguais. E aí, se vocês se recordam, né, da aula passada, triângulo equilátero tem três lados iguais. Ele é um triângulo regular, né? E aí a gente lembra que todo polígono regular, ele vai ter lados iguais e o que mais iguais? Lembra aí. Ângulos iguais também, né? Ângulos iguais também, né? Então o triângulo equilátero, ele tem três lados iguais e três ângulos internos iguais. Só que esses ângulos internos, a gente já sabe quanto é que mede, né? No triângulo equilátero. Mede quanto aí, gente? Recorda aí. Ó, a soma é 180. 120. Oi, quem foi que falou? João. João, os internos. Os ângulos internos de um triângulo equilátero. Como é que a gente lembra? Para encontrar a soma, para encontrar o ângulo interno de um polígono regular, a gente pega a soma e divide pelo total. Opa, alguém falou no chat? Exatamente, João. 60 graus. Isso mesmo, Igor. A gente vai pegar a soma, tá certo? A soma dos ângulos internos de um triângulo é
180 graus. E aí, como são 3 vértices, né? São 3 ângulos, eu divido por 3. 180 dividido por 3 dá 60. Então, os ângulos internos de um triângulo equilátero são iguais a 60 graus, tá? Guardem essa informação aí no resuminho de vocês. E aí uma dica que eu dou para vocês é o seguinte: você pode fazer isso em casa tranquilamente. Se você tiver caixa de papelão, tipo aquelas caixas de pequenas mesmo, você recorte retângulos, tá? Deixa eu aparecer aqui para vocês. Aparecer aqui. Aparecer. Você recorta retângulos, tá certo? E aí o que é que você faz? Nesse caso aqui do triângulo, você desenha na frente um triângulo escaleno, tá? Desenha triângulo escaleno. Bota só o desenho da figura. E bota os tracinhos, como eu coloquei aqui, né? Indicando que eles têm os lados diferentes. Ou então escreve mesmo, né? O desenho triângulo escaleno e bota embaixo. Escaleno. Aí atrás, você pega o papelão e cola um outro retângulo atrás. Escreve lá. Nenhum lado igual. Beleza? Ah, não tem papelão em casa não, professor. Tem bronca não. Pega a folha do caderno, recorta retângulo, desenha na frente. Triângulo escaleno. Escreve lá. Escaleno na frente. E atrás escreve. Como é que eu diferencio? Como é que eu distingo de um triângulo escaleno para os outros? O triângulo escaleno, nenhum lado igual. Aí eu faço outro. Também. O isósceles, desenho o triângulo isósceles, bota o nome embaixo isósceles e escreva atrás a característica do triângulo isósceles. Dois lados iguais. Exatamente. E aí você pode até, né, colocar uma outra cartinha, né? Isósceles. Aí atrás, 2 lados iguais, ângulos da base iguais, 2 ângulos iguais. Aí faz outro para o equilátero, desenha um triângulo e escreve atrás, triângulo equilátero, 3 lados iguais. Cada ângulo interno mede 60 graus. E aí você faz isso, né? Você pode deixar isso em qualquer lugar. Isso serve também até para revisar. Porque pouco por vez você vai lembrando dessas definições. O que eu estou falando aqui agora pode ser que você já tenham visto isso. E muitos pode até ser que não tenham visto. E aí, de toda forma, para lembrar, você sempre faz isso. Utiliza essas cartinhas. Aí você embaralha e puxa. E olha para um lado. Ah, eu peguei o lado da definição, 2 lados iguais, é lembrar qual é o triângulo que tem 2 lados iguais? Triângulo isósceles, tá certo? E aí, se você não acertar, você olha a resposta atrás. Parece algo bestinha, mas ele é importante para a gente estar revisando essas coisas. Beleza? Tranquilo? Vou continuar aqui. Pois bem, já falamos um bocado de coisa aqui, tá? Vou pegar um exercício aqui para nós fazermos. Que é o exercício 3 da ficha. E aqui eu dei uma reforçada nesse exercício 3, como vocês verão agora, quem não tinha visto. Quem já viu vai rever. Tá aqui. Esse exercício 3, eu misturei condição de existência com a classificação dos triângulos com relação aos lados, tá? E aí eu vou disponibilizar para vocês 3 minutinhos para vocês fazerem aqui. Letra A, letra C e letra E. Ok? Vou fazer assim. E letra D. E aí, o exercício 3, ele diz o que aqui? Professor, não entendi o que é pra... Pronto, eu vou falar agora. Só já separei aqui, tá? Aí diz assim, ó. Em cada item, verifique se existe ou não triângulo. Então, você vai pegar as medidas e vai dizer se existe o triângulo ou não. Tá certo? E se o triângulo existir, que ele diz aqui, ó, nos casos positivos, diga se o triângulo ele é escaleno, isósceles ou equilátero, tá? Você vai verificar, triângulo existe ou não?
Da mesma forma como a gente fez o exercício 2. Só que agora, se o triângulo existir, você vai dizer, tá certo? Se ele é escaleno, isósceles ou equilátero. E aí? Topa o desafio? 3 minutos. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu escrever aqui. A letra A. Eu vou omitir a unidade de medida, tá certo? Letra A. 8, 14 e 7. Letra C. 5, 5, 9. Letra D. 7, 7, 7. Beleza? 3 minutinhos. Tentem responder. Dizer se o triângulo existe ou não. E se ele existir, responder se ele é escaleno, isósceles ou equilátero. Ah, tá certo. Maior ou menor? Vamos lá. Não vou dizer quais são, mas vou te dar um bizu para tu lembrar. Caio, coloquei os sinais aqui. Se eu fizer isso, e se eu fizer isso, enxergue com os olhos da fé. Eu tenho 2 números ali. Na esquerda, vou pegar aqui a canetinha para apontar. Aqui eu tenho 7. E aqui eu tenho 4. Quem é maior? 7 ou 4? 7. 7. Então esse aqui é o maior que. E o 4 como é o menor, esse é o menor que. Pegou a visão? Sim. E aí, concluíram? Já, o pessoal já está se manifestando aqui no chat. Coisa boa. Gosto quando tá assim. Isso. Bora lá, bora lá. E aqui eu tenho o seguinte. Na letra A, se você observar, o 8 ele é menor com certeza do que 17 mais 4. Tá certo? Isso aqui vai dar 21. O 14 ele é menor do que o 8 mais 7, que com certeza vai dar 15. Então é menor. E o 7 ele é menor do que o 8 mais 14, que dá 22. Então o triângulo existe, só que ele tem 3 lados diferentes. E os lados são diferentes, né? Ou seja, nenhum lado igual. Ele é chamado de... Acabei riscando. Escaleno. Muito bem, Thaís. Escaleno. Perfeito. Aí, ó. Separar aqui. Letra C. Ó. 5 é menor do que 5 mais 9, com certeza. Que isso aqui dá 14. A mesma coisa vale para o outro, né? O outro 5. Opa. Muta o microfone aí. Ok? Agora, o 9, ele com certeza ele é menor do que 5 mais 5, que dá 10. Então o triângulo também existe, só que com a diferença. Esse triângulo é o quê? Isósceles. Isósceles. Muito bem, Crisângela. Ele tem 2 lados iguais. Então é isósceles. Beleza. Olha, sem fazer as contas, a gente já supõe que ele seja o quê? A letra C. Equilátero. E o D é equilátero, todos os lados iguais. A letra D é equilátero, né? Todos os lados iguais. Só para ratificar, 7 é menor do que 7 mais 7, né? Que isso dá 14. Isso vai acontecer com os 3 lados, né? Que é menor do que 14 aqui. Beleza? Que é a mesma coisa que eu vou fazer aqui, 7 mais 7. Tranquilidade, gente. Dúvidas, perguntas? Dúvidas, perguntas? Para fechar a aula, eu tenho que trazer essa última definição aqui. A última classificação. E é, eu já falei, veja só, vamos fazer uma revisãozinha aqui. Essa revisão que a gente faz quando a gente
puxa pela memória, a gente força um pouquinho para lembrar o que a gente acabou de ver, ela é mais eficiente do que você deixar para fazer a revisão depois. Então, nessa aula nós vimos até agora duas ideias básicas, né? Primeiro, o que deve acontecer com as medidas de cada lado para que um triângulo exista? Diz aí para mim, ou escreve no chat. Qual é a condição de existência para que um triângulo, que é a condição de existência de um triângulo? Tenta lembrar, não olha o que você anotou não, tenta lembrar. Não tenha medo de falar não. Tem 3 lados. Oi? Tem 3 lados. Tem 3 lados. Para ser triângulo, 3 lados. Mas qualquer medida dos lados, o triângulo existe. Corrija essa escrita aí, João. Quase isso, João. Só cometeu um pequeno deslize no final. William. Crisângela. Thaís. O que é que tem de errado na frase de João ali no chat? Vou olhar. Você fala o que é necessário para a existência de um triângulo? É, exatamente. Ele escreveu ali, só que ele se equivocou no finalzinho. Ah, ele se corrigiu aqui. Muito bem. A medida de um lado seja menor do que a soma dos outros dois lados. Tá certo? Cada lado tem que ser menor do que a soma dos outros dois lados, tá? Não é ângulos não, gente. É lados, tá? Para que um triângulo exista, tá certo? Cada lado tem que ser menor do que a soma dos outros dois lados. Isso foi a primeira ideia da aula. A segunda ideia é a classificação de um triângulo com relação à medida de seus lados. Um triângulo ele pode ter nenhum lado igual, 2 lados iguais ou 3 lados iguais. Se ele tiver nenhum lado igual, ele é chamado de triângulo. Responde aí. Escaleno. 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 Muito bem, Caio. A próxima coisa, uma outra pessoa responde. Se ele tiver 2 lados iguais, ele é chamado de triângulo. Isósceles. Muito bem, Crisângela. Isósceles, 2 lados iguais. Já se ele tiver 3 lados iguais, ele é chamado de outra pessoa com o nome Equilátero. equilátero, né? E aí a gente lembra o seguinte, triângulo equilátero, 3 lados iguais, 3 ângulos iguais. Os ângulos internos num triângulo equilátero são iguais a quantos graus? No equilátero? 60 graus. 60 graus. Um triângulo isósceles, ele tem 2 lados iguais. E quantos ângulos iguais? Dois. 2 ângulos iguais, que são aqueles ângulos que ficam opostos aos lados iguais, tá certo? E aí eu vou fazer a última classificação aqui, mas anotem uma pergunta e me respondam após a aula, tá certo? Lá no grupo. Precisa responder agora não. Anotem a pergunta que eu vou fazer, tá certo? Todo triângulo equilátero é isósceles? Anotem essa pergunta. Não respondam agora não. Apenas anote a pergunta. Todo triângulo equilátero é isósceles? Anotaram a pergunta? Bora para a última classificação.
Então essa vai ser a última parte da aula, que é a classificação de um triângulo em relação à medida de seu maior ângulo interno, tá? Eu só ajeitar essa letrinha aqui que ficou estranhíssima. Classificação. Beleza. E aí, ó. Para eu saber a classificação de um triângulo com relação à medida do seu maior ângulo interno, a gente vai ter que voltar aí em algo que eu já falei hoje naquela aula de resolução de exercícios e eu já falei em aulas passadas. É a classificação de ângulo em relação à sua medida. Vocês lembram aí? Classificação de um ângulo em relação à sua medida. Não é a classificação dos pares de ângulos não, viu? É de um ângulo só. São 3 possibilidades de medida que ele tem. Quando ele vai de 0 a 180 graus. Vocês lembram aí? Retângulo, obtusângulo e acutângulo. Essa vai ser a classificação dos triângulos. E ela é baseada nesses nomes aí, tá? Se um triângulo tiver aqui, e lembra lá a classificação dos ângulos, o ângulo pode ser agudo, quando a medida dele é menor do que 90 graus, tá certo? E maior do que 0 grau, então ele é agudo. Ele pode ser reto, tá certo? Então é quando o ângulo mede 90 graus. E o ângulo pode ser obtuso, quando a medida dele é maior do que 90 graus e menor do que 180. E aí, ó, quando você pega aqui um triângulo que ele é chamado de acutângulo, é porque ele só tem ângulo interno agudo, tá? Então, acutângulo. Vou trocar aqui a ferramenta. Opa, ok. Acutângulo. Então, um triângulo acutângulo, ele só tem somente ângulos agudos. Então, por exemplo, então aqui os ângulos que estão aqui dentro são todos agudos. Então, digamos, o triângulo ele tem ângulos internos medindo aí 50 graus, 60 graus e 70 graus. Beleza? Então, triângulo acutângulo só tem ângulo interno agudo, tá? Agora, e se o maior ângulo interno for um ângulo reto? Aí vai ser aquele triângulo que é famosíssimo, conhecido de vocês e de mim também, e meu também, que é o triângulo retângulo. O maior ângulo interno é um ângulo de 90 graus, tá? Então, o triângulo ele é chamado de retângulo. Beleza? Então, o maior ângulo ele é reto, por isso que é retângulo. Então, triângulo retângulo, maior ângulo interno é um ângulo reto. E a última classificação aqui é quando o maior ângulo interno ele é obtuso. E aí o triângulo ele é chamado de obtusângulo. Então vai ser um triângulo mais ou menos assim. Tá certo? E esse aqui é o maior ângulo interno.
E o maior ângulo interno dele é maior do que 90 graus. Então isso aqui é um obtusângulo. Então o maior ângulo interno é obtuso. Tranquilidade, gente. Dúvidas, perguntas, dúvidas, perguntas. Deixa eu ver vocês aqui. Alguma dúvida, alguma pergunta? Sim, não. Beleza. Então, é chegado o fim da nossa aula, tá certo? Agradecer a presença de todos vocês. Deixa eu só voltar para cá, para a tela principal. Estou aqui. E aí é chegado aquele momento, né? A hora da selfie. Essa aula está sendo gravada. Deixa eu até olhar aqui se Crisângela está gravada assim. Está sendo gravada assim. Com certeza, tá aqui. Estou gravando, tá certo? Então essa aula aqui está sendo gravada, tá? E aí deixa eu só ajustar minha tela para que eu possa fazer aqui o print. Hoje eu não vou fazer com celular não, vou fazer pelo computador mesmo. Deixa eu só ajustar aqui. Deixa eu transferir aqui a tela, que eu estou usando duas telas. Pronto, beleza. E aí, podem abrir as câmeras. Chegado o momento. Valeu, uma ótima noite a todos. Respondam a lista, tá? Revisem antes de dormir a nossa aula. Valeu, gente. Até a próxima.